Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele fala sobre a carta A Criança no Baralho Petit Lenormand. Vamos dar boas-vindas aí ao querido Alexandre Garzelli para que a gente possa estar conversando nesta tarde super agradável aqui, apesar de eu adorar o calor. Esse clima está bem mais agradável para trabalhar, para tudo, né? Para respirar. Como eu estou chegando atrasada aqui, vou pegar minha caneta. E aí, Ale, tudo bom? Oi, aí, Carmen, como é que você tá? Amigos, amigas da Pax, tudo bem? Tudo, Eu ouvi você graças a falar Deus. aí, Carmen, nessa tarde super agradável de Né? quente. Tá tudo bem. Tirando esse calorão, tá tudo legal. Tá bacana a minha altura aqui? Tá, Tá tudo joia? jóia, tá ótimo. Então tá bom, Vou maravilha. pegar aqui o meu papel e minha caneta, que eu cheguei atrasada aqui, Ah, na fica parte de tranquilo, baixo do escritório, eu não estava com nada preparado. fica tranquilo. Ah, acontece, né? Acontece. E a gente, vamos aproveitar, né? Que a gente tem bastante essa energia solar e coisa e tal, que é uma energia que ela combina, de certa maneira, com o assunto que a gente vai falar hoje, que é, olha só que carta bonita, Carmen, Que legal. Vou né? tirar o É uma criança, comentário. né, em estilo bem antigo, aqui também ó, o valete, né, bem diferente, esse Uhum. valete de espadas, né, Lindo, a criança Lenormand, que né, legal. sempre explicando que eu trabalho invertido, então por isso que o povo vê todo mundo invertido, né. Tá. Então, qual é o número desta carta bonita? É um número meio polêmico, Carmen, porque a carta é bonita, mas o número é 13. Então é a carta 13, né, do Petit Lenormand. E vamos começar justamente a definir a criança pelo número. Se nós analisamos o número 13, somamos pela numerologia pitagórica 1 mais 3, a gente encontra o 4. Por isso que a criança ela se refere a assuntos familiares, ela se refere a recordações da nossa infância, ela refere-se à inocência. É dito, né, que essa carta é a regência, né, da mãe sobre os pais e dos pais sobre os homens. Perdão, a regência da mãe sobre os homens e do pai sobre as mulheres, né? O tipo de relação que tinham, é sobre isso que essa carta ela vai falar. E a criança, essa energia do 4, por que tem essa conexão de mãe? Porque é a quarta casa do zodíaco, aonde lá nós temos o signo de Câncer, que é regido pela Lua, e a gente sabe que todos os assuntos relativos à casa, relativos à família, relativos à mãe, têm ligação com esta quarta casa zodiacal. Mesmo que a criança ou o valete, né, de espadas, seja associado ao signo de Gêmeos, né? Já já a gente vai falar sobre isso daí. É muito interessante essa carta, Karen, porque quando ela fala da infância, ela traz também o passado, ela traz também recordações. Então, é uma carta que ela é muito dinâmica, ela tem um olhar para o futuro, porque é uma criança, mas sem desconectar da tradição, sem desconectar do passado, sem desconectar dos valores familiares. Então, existe essa dualidade, né? O novo é representado pela criança, e como a gente pode ver aqui, é um menino muito novinho, né? Então, ela tem um sentido, a carta, de novidade, mas a conexão com o passado, muitas vezes, ela pode ser tão forte, as recordações da primeira infância, da casa, da mãe, né? Essas relações familiares, que a pessoa pode até buscar respostas em terapias, se quiser saber um pouco mais a respeito de como a constituição familiar ajudou, às vezes pode até ter atrapalhado um pouco na formação da própria personalidade. Então, é uma carta que vai ter
a conexão até com esse aspecto mais psicanalítico, introspectivo, de trabalho interior, porque nós somos, Carmen, feitos de memórias, né? Sim, Evidentemente, ninguém vive no passado, mas não dá para negar que o que nós somos hoje tem muito a ver com a nossa casa, tem muito a ver com a nossa formação, tem muito a ver com a nossa família. Porque nos primeiros anos de vida, muitos aspectos da pessoa são formados, como, por exemplo, o caráter, a moral, dependendo se é uma família mais religiosa, as crenças, né, da criança que vão por aquela vertente religiosa, mesmo que ela não se torne um praticante, né, já na vida adulta, mas essas influências elas ficam guardadas em algum lugar em nosso interior. Daí o porquê, quando você vai para uma psicanálise, quando você vai para uma psicologia, podem também, para resolver certas questões, né, do momento atual, vamos falar da relação com a tua mãe, vamos falar da relação com o teu pai, vamos falar da relação que você tinha em nível familiar com a tua casa. Então, evidentemente, a criança ela se vincula ao passado. O 4 mesmo, né, que é a soma aqui do 13, que é o número da criança, o 4 ele tem muito a ver com o passado, porque é um número que fala de base, é um número que fala de alicerce. Então também você tem todo um contexto, por exemplo, quais são nossas bases? Os antepassados. A gente sim, tem uma árvore genealógica, então claro. muitos aspectos podem ser vistos. E quando a gente analisa, Carmen, esses números isolados, né? Porque 13 é composto por 1 e por 3, né? Bom, 1 é pioneirismo, o 3 é movimento, já a gente vai falar sobre isso, porque está ligado ao elemento ar. Então, imaginamos também que quando a criança aparece em um jogo, vem aí uma fase na vida de iniciativa relacionada a um certo padrão irrequieto, né? Porque essa criança, literalmente falando, apesar de cara de bonzinho, né? Não para quieta, né? Então, também a gente pode se preparar para uma fase na nossa vida muito dinâmica quando a criança aparece em um jogo, né? E vamos aproveitar e falar da carta que está bem aqui no cantinho, num estilo de um baralho muito bonito, muito antigo, que é esse valete de espadas aqui, né? A gente vê o valete bem jovem também, né? É. Muito jovem. E vamos aproveitar e fazer a conexão com o baralho. Então aqui nós teríamos, né, a criança associada ao valete de espadas. E agora nós temos que interpretar este valete. Então, deixa eu largar essas duas, né, cartas e eu vou pegar aqui esta imagem. Hoje eu trouxe porque facilita para todo mundo entender, né, quando a gente tem uma imagem aqui. E essa, apesar de ser também um arcano brinde que vem no tarô da Hermetic Order of Golden Dawn, sabia, Carmen, que é uma sociedade secreta que eles têm o próprio tarô deles? Ah, É, uau. e muitos ocultistas da Golden Dawn, como o Arthur Eduardo Waite, até aproveitando para mandar um abraço para a turma de tarô maravilhosa da Pacto de Domingo, que está sensacional. Ontem eles tiveram, cara, minha primeira aula de interpretação, e eu vou te falar, viu? Estão muito bem na interpretação. O pessoal foca, se dedica, estuda, não tem como, né, não ter um bom resultado, né? Sim. Então, grande abraço aí pro pessoal de tarô. O Arthur Eduardo Waite foi um ocultista da Golden Dawn e ele pede para Pamela Smith, que é a artista, desenhar o tarô dele. Daí porque a gente fala o tarô de Waite. E muitos ocultistas, um polêmico, Aleister Crowley, foi membro da Golden Dawn e a Lady Frida Harris pintou um tarô inteiro para ele. Então era chique naquela época, né? Já pensou ter um tarô, né, pintado, né, específico, até Pessoal, pessoal, personalizado. justamente. Então Muito chique. aqui a gente olha a árvore da vida, onde estão os valetes. Qualquer valete de qualquer naipe do baralho. Os valetes se encontram
aqui na Séfira número 10, que é esta Séfira na árvore, no último nível da árvore da vida. Porque ela tem 4 níveis, né? Então, nível da terra, nível do ar, nível da água e aqui em cima o nível do fogo. Os valetes estão aqui. Então, valete de espadas. Tá, vamos pensar. O valete está no plano material da árvore da vida. Então, valete quer dizer elemento terra. Então, aí a gente já transforma a palavra valete em terra. Só que a gente fala valete de espadas. Vamos pensar de novo. O que nós sabemos sobre as espadas num sentido elemental? No ocultismo clássico, as espadas são associadas ao elemento ar. Então, se eu falo valete de espadas, é como se eu falasse terra de ar. Né? É só transformar a figura da corte, que é o valete, em um elemento. Todos os valetes são terra, mas é um valete de que naipe? Ah, é do naipe de espadas. Tá bom, espadas é ar. Então, é uma transformação. Agora a gente tem que pensar. Terra de ar. Ok. E qual é o planeta na árvore da vida que rege a Séfira número 10, chamada de Malkuth, que a gente fala Malhut, o reino? Qual o planeta que rege essa Séfira aqui? O próprio planeta Terra. Então, é muito interessante porque se eu tenho terra e eu tenho ar, se eu tenho plano material e eu tenho plano mental, a criança representa um reino de ideias, um reino de pensamento. Só que o valete ele tem um grande desafio. Ele é mais amigo do elemento ar do que do elemento terra. Por isso que ele é comunicativo, o valete ele é expressivo, ele é inteligente, tem raciocínio rápido, usa a lógica, a razão, é pragmático. Às vezes o valete de espadas é visto até como um pouco frio, porque ele é muito mental. Agora, qual é o desafio que esse valete traz para a gente? Eu preciso pegar este reino de ideias e transformar em ação. Porque, às vezes, né, a criança ela pode ficar muito no plano da ideia, mas como que eu coloco esta ideia em prática? Então, quando a carta da criança aparece aqui, né, no jogo, nós precisamos tomar um cuidado, porque, às vezes, a pessoa consegue formular um projeto mental, consegue estabelecer uma estratégia mental, e quando está na hora de começar, sabe o que acontece, Carmen? Perde o interesse. Né? Daí vem aquele termo cabeça de vento. Né? Você fala muito bem, você se expressa muito bem, você convence todo mundo, mas na hora de realizar, cadê você? Porque o elemento ar, ele não tem muito contato com a terra. E os ventos mudam de direção, constantemente influenciados por vários fatores. Existem pessoas, Carmen, que são velas aos ventos. Então, o vento sopra numa direção, a pessoa vai. Aí começa a soprar numa outra direção, a pessoa se volta. E uma terceira, aí a pessoa vai para uma terceira opção. Então, cuidado com isto quando aparece a criança Lenormand. Cuidado em pensar demais, teorizar demais, falar demais e realizar de menos. Temos que ficar exatamente como fica o correspondente do valete de espadas no tarô. Olha ele aqui, ó. A gente vê, né, que realmente são dois mundos, né? Aqui eu tenho o arcano, o pajem de espadas, e aqui eu tenho a carta, o valete de espadas. Né? Os pajens no tarô equivalem aos valetes no baralho comum.
Aqui a gente vê um jovem, ele está segurando, Carmen, uma espada. É engraçado esse detalhe. Você vê que a espada corta aqui no arcano, a gente não consegue ver o final da espada, a ponta. Quer dizer, parece que a espada é maior que ele, né? Quando a gente vê a proporção corporal inteira, a espada até passa aqui do limite do arcano. Olha o cabelo, Carmen, soltinho, voando no ar. Olha a quantidade de nuvens atrás dele e o azul do céu. E olha só a pequena porção de terra aqui embaixo. Então, muitas vezes, Carmen, até quero aproveitar, né, que a gente está tranquilo, né, porque o ar, a gente fala muito rápido, porque qualquer coisa associada ao ar passa muito rápido. Então, a gente fala muita coisa, né, em pouco tempo. Mas tem uma coisa que eu queria explicar com relação ao tarô. Muitas pessoas olham para os arcanos menores e falam: nossa, mas os arcanos menores são difíceis de interpretar. Eu nunca vou aprender isso. Gente, a gente começa a interpretação não preocupado em decorar significado de arcano, né? Porque se você decora, imagina colocar na cabeça, Carmen, o significado de 78 arcanos. Se na consulta Demais. o tarólogo tiver, quer dizer, aí não é um reino de ideias, né? É um excesso de ideias e de informações. É demais mesmo. Mas se o tarólogo ele tiver um branco na consulta, ele trava a consulta, ele para de falar, né? Sim. Se ele não conseguir se lembrar do significado. Então nós temos que entender o arcano, entender. Olha a proporção de céu, olha a quantidade de nuvens, olha o cabelo dele esvoaçando ao vento e olha aqui a pouca quantidade de terra. E aí a gente entende aquela conjunção de terra, de ar. Só que a gente vê o ar muito mais excedente do que o elemento terra, que ocupa só a parte de baixo aqui. Então, algumas truques, né, que dá para a gente fazer para compreender melhor o arcano. Mas ele aqui está no topo de uma pequena elevação, né, um monte, por assim dizer, e ele está olhando para um lado e ele está mantendo a espada para o outro. Então a gente vê, né, um pouco uma certa descoordenação, né? Ou pode ser que ele esteja olhando para o campo de batalha, porque os pajens eles servem os cavaleiros, os escudeiros servem os cavaleiros, e se o cavaleiro, que é o senhor dele, perder o escudo ou a espada quebrar, ele entra correndo para levar uma nova espada. Então, isso significa o quê? Esteja atento. Atenção. A postura desse pajem de espadas no tarô é alguém que está atento, alguém que está pronto para correr. É alguém que pode até estar pronto a entrar num combate e auxiliar o cavaleiro, caso precise de ajuda. Essa atenção, Carmen, é para a gente trazer a criança um pouco mais para a terra. Porque, sabe qual é um dos maiores problemas? Eu digo que tem vários, não apenas esse. Mas um dos maiores problemas hoje em dia, Carmen, com as crianças, né, que a gente ouve muitos pais comentarem, é o tal do déficit de atenção. A criança não consegue fixar, até atrapalha no processo de aprendizado, e isto é um problema de saúde em nível mundial, o déficit de atenção. Agora, é muito interessante porque também existe esse déficit de atenção. Será que porque quando as crianças são muito pequenas, a gente já não as conecta totalmente a esse mundo tecnológico, quando nós deveríamos ir com mais calma, administrando a hora que eu dou um celular, a hora que eu dou um tablet, a hora que eu dou enfim, um computador, né? Pega a criança quando ela é bem novinha, é pé na grama, é você ensinar uma amarelinha, é você ensinar a girar um peão na mão, brinquedos sem tecnologia, sai para fazer um piquenique com a criança, vai caminhar com ela na natureza. Os grandes mestres do passado, como Pitágoras, como Da Vinci, os preceptores, os mestres deles,
Ensinavam eles, vocês acham onde? Num local fechado? Não. O método Da Vinci saía para caminhar com ele, né, pelas florestas, pelo campo, e ia mostrando os padrões geométricos da natureza que depois Da Vinci usa muito na obra dele. Pitágoras tinha dois mestres, o Hermodamas e o Ferécidas, que também era a mesma maneira de ensinar. Bom, gregos, né? Gregos com filosofia é algo assim incrível, né? Então, eu acho que a gente perdeu um pouco isso, porque às vezes, né, já que estamos falando, né, o nome da carta é A Criança, às vezes a gente quer que uma sala fechada resolva. A gente quer que uma tela, uma tecnologia resolva. Isso lota aquela cabecinha da criança de muita informação, mas não numa época conveniente. Aí tem uma hora que a criança começa a ter desatenção, né? E até mesmo desinteresse, porque já tem muita informação na cabeça. Então a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, né? Porque é um problema que a gente ouve vários pais falando, e já que hoje a gente tem uma carta que o título é A Criança, eu falei, eu vou abordar isso também, né? Porque muitas vezes a causa desse déficit de atenção não é do agora, do momento presente. Começou lá atrás. A criança não tem a ver com formação? Então, ou o adolescente que tem esse problema não tem a ver com formação? É nos primeiros anos, gente. Nos primeiros anos que a gente forma o que virá a ser um futuro adolescente, um futuro adulto. E a gente vê hoje uma coisa, Carmen, muito apressada. As pessoas estão muito apressadas, estão correndo demais, estão muito conectadas. Eu falo, nunca foi uma geração tão conectada a tudo e, ao mesmo tempo, tão sozinha. Né? É verdade. É interessante pensar sobre isso. Né? Daqui a pouco nós vamos chegar num momento, Carmen, que vai ter casas que a mãe vai chamar os filhos para almoçar por e-mail, por mensagem de WhatsApp, por Instagram, porque do jeito que a coisa tá, né? E isso, as pessoas estão falando muito hoje em dia sobre a inteligência artificial. Eu não sou contra a tecnologia, a Carmen me conhece há 30 anos, o meu ascendente é Aquário. Aquário é visionário, Aquário é tecnológico, eu amo tecnologia, só que eu amo a tecnologia no momento oportuno, no momento certo, para que não haja um excesso que aí acaba não sendo positivo. Então, o problema não é a inteligência artificial. A minha questão é que o ser humano não sabe lidar harmoniosamente com a sua consciência, né, normal. Agora vamos começar a lidar com inteligência artificial. Isso pode dar um tilt, entrar em tilt, se não souber como fazer. Né? Então, o pajem, o valete, a criança, eles trazem essas informações. Né? E voltando aqui, a nossa criança, está aqui de novo, a criança, aí a gente tem aqui o pajem, vou colocar ele aqui do lado, a criança, o pajem, assim dá para ver melhor. E aqui nós temos, né, dá para ver, né, a dimensão, Carmen, do arcano de tarô comparado à carta de baralho. Ele é bem maior. É, bem maior, né? Então a gente vê aqui os três: pajem de espadas, o valete de espadas, e a criança que tem o valete de espadas aqui, né? Vamos falar um pouquinho desta criança Lenormand, num aspecto, primeiro, luminoso da carta. Bom, o aspecto luminoso é inocência, o aspecto luminoso é não preconceito, não ideias estabelecidas, é abertura para aquilo que é novo. Então, inocência, não preconceito, abertura para aquilo que é novo. A criança, ela também aponta muito para um sentido de não temor ou não ter medo, não temer. Porque é uma coisa engraçada, Carmen, eu estava pensando enquanto estudava essa carta aqui hoje, as crianças, num primeiro momento,
perante o desconhecido, elas não têm medo. Por isso que muita Sim. criança fala de amiguinho invisível. Muita criança, às vezes, pega, você vê a criança, ela olhando para o nada e conversando com alguém. Para elas não é difícil entender a ideia do anjo da guarda. Para elas não é difícil entender a ideia do djinn, né, que é relativo à cultura islâmica, né? Que a gente pensa que é lá das fábulas das Mil e Uma Noites, das fábulas do Aladim, mas esse assunto de djinn, um dia a gente vai falar aqui, Carmen. É um assunto muito sério. Eu Né? sei, são os gênios. Os São os gênios, gênios do gênios, bem e os gênios sim, tortos. E hoje sim. está começando oficialmente o Ramadã, que é o mês sagrado do Islã. O Ramadã, com certeza, né? Então você vê só como os jeans, né, já deram um jeito de entrarem aqui na nossa conversa para fazer essa lembrança. E olha que a gente nem esfregou a lâmpada, hein, Carmen? Se a gente esfrega a lâmpada, vixe, aí que, né, o tapete sai voando mesmo. Aí que o tapete levanta voando, né? Mas é muito interessante, porque a criança, ela não tem uma dificuldade de entender uma fada, de entender um ser elemental. E é muito curioso, se você chega uma criança e você fala para ela assim, olha, eu vim andando pela floresta e aí eu vi um elemental sentado na pedra que me deu um tchau. A criança, ela olha para você, ela fala, legal, tá bom. Quer dizer, essa inocência, que não é uma ingenuidade, é porque a criança, não podemos esquecer que ela acabou de chegar do plano espiritual. Então ela está mais conectada ao mundo invisível. E perde essa conexão graças aos adultos, que são aqueles que adulteram. Como assim os adultos são aqueles que adulteram? Adulteram no sentido de traírem sua criança interior. E quando você trai a sua criança interior, você perde a conexão com a imaginação, com a fantasia, com a possibilidade de outros reinos, outras dimensões e até de uma vida mais mágica, aonde antigamente, por formas, né, de brincadeiras muito lúdicas, mas as crianças fazendo aquela brincadeira entravam até num outro estado, Carmen, de consciência. É uma coisa engraçada que quem tem criança pequena, a criança adora abrir os braços e começar a girar, né? Ela fica correndo, girando com os braços abertos até que ela cai. Quando é pequenininho, o pai e a mãe, ai, que bonitinho, tira foto, filma, não sei o que, coisa e tal. Aí cresce um pouco mais, aí chega esse mesmo pai e mãe que achavam bonitinho quando era menor, quer sentar aqui? Quer ficar quieto? Para de correr, para de girar. Isso dá uma informação confusa para a criança, Karen, porque ela pensa, poxa, na semana passada era bonito, agora eu estou levando uma bronca por algo que eu sempre fiz e nunca ninguém falou nada. Aí começa a confusão, né? No mental da criança. Agora, esse mesmo pai, essa mesma mãe que dão bronca no filho que está no quintal girando até cair, vem um sufi fazendo giro sufi. Oh, que lindo! Oh, que maravilhoso! É o sufi. Presta atenção. Oh, vou até pegar aqui o meu amigo para me ajudar. Presta atenção. Esteja atento. A tua criança está fazendo o mesmo giro no jardim e você bronqueia ela. Então a gente vai tirando esta conexão com o mágico, com a fantasia, com o sonho, com o sagrado, né? A criança interior, ela é tão importante que tem um momento que o Mestre Jesus o Cristo, ele é muito claro ao dizer: se não vos fizerdes, se não vos tornardes crianças, não entrareis no reino dos céus. Só que muita hora nessa calma. Eu inverti, porque criança brinca com tudo, né? Muita hora nessa calma. O que o Mestre Jesus o Cristo, que é um adepto, um iniciado de alto grau na fraternidade essênia que ele fazia parte, ele chegou no último grau dos essênios, o que ele quis dizer com essa frase?
se não vos tornardes criança, se não vos converterdes criança. Será que ele estava falando de criança pequena? Não. Não, né? A palavra criança, no aramaico, que era o idioma falado na época dele, também era sinônimo de iniciado. Então, então o que Jesus está dizendo é o seguinte: enquanto não vos tornardes, né, iniciados, não conhecerão o reino dos céus. Agora, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é um estado altíssimo de consciência. Não são as coisas que são deste mundo. Quando nós falamos em reino dos céus, a gente só atinge o reino dos céus elevando a nossa consciência e nos conectando a essa dimensão, que em outras culturas tem outros nomes, Carmen. Você pode chamar de Jerusalém Celestial, você pode chamar, atingiu o Nirvana, atingiu a iluminação. Aí cada cultura dá o seu nome. Mas para isso, eu preciso me tornar criança. Eu preciso voltar. Mas como que eu posso me tornar criança sem ter que desencarnar para isso? Por meio da iniciação. Em qualquer sociedade secreta do mundo, qualquer uma, quando você é iniciado, você é visto como uma criança, como alguém que está engatinhando na senda, para depois levantar, dar os primeiros passos oscilantes, começar a caminhar, e quando você atinge a mestria naquela sociedade secreta, aí você pode correr e até voar, mas todo mundo começa pelo engatinhar. Então, daí porque criança tem a ver com iniciação, que é um drama ritualístico que representa a morte simbólica do velho ser, para que possa nascer o homo novus, o homem novo, o homem de desejo que deseja se reintegrar ao Deus do seu coração. Você não se reintegra ao Deus do seu coração se você não tiver uma inocência, se você não tiver uma pureza, se você não tiver uma franqueza com você mesmo, com a natureza, com a vida e com tudo ao seu redor, que é o que a criança tem. Ela pode perder isso ao longo dos anos, por motivos que já falamos aqui. Mas ela tem no início essa abertura. Outra, ela está disposta ao aprendizado. Então também a criança tem a ver. Estou disposto a aprender. A pessoa, ela, temos que explicar. Quando a gente fala em manter a criança interior, não quer dizer manter comportamentos infantis. A criança interior, ela não é infantil, ela é madura. Agora, ela é madura porque ela procura o aprendizado. Ela não perde a jovialidade, ela não perde o ânimo, ela não perde o amor pela vida, mas ela sabe que ela está numa fase adulta que demanda maturidade agora, mas independente da fase, ela nunca deixa de aprender. Então, o que eu posso aprender de novo? Qual é o último livro que lançou? Eu vou ao teatro, eu vou ao cinema ver um bom filme, eu vou na exposição, eu vou no museu, eu vou na galeria de arte, eu posso... quantos cursos existem por aí, Carmen, gratuitos, que a pessoa pode fazer, de artesanato, de panificação, hoje em dia é só procurar. E a criança é curiosa, porque ela procura, ela é bisbilhoteira, né? A carinha, né? Ela, né? Criança é sempre assim. Por quê? Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Por quê? Né? Pelo menos as crianças do passado eram assim.
que saiu uma pesquisa, Carmen, você que é uma pessoa também mega conectada ao que acontece no mundo, uma preocupação surgiu que as crianças de hoje, estatísticas em vários estudos feitos em países, diversos países, as crianças estavam deixando de perguntar. E isso é um problema. Isso é Isso é um um problema. problema. Porque Pois é. quando você deixa de perguntar, como vai haver o aprendizado se não existe pergunta? Claro. Agora, por que as crianças estão deixando de perguntar? Porque está se deixando de estimular a imaginação delas, por meio de leitura, por meio de contar história. Quando você conta história, quando você lê um livro para o seu filho, quando ele, com o passar do tempo, tem o hábito dele mesmo pegar um livro numa estante, sem ninguém mandar e começar a ler, não tenha dúvida, ele sempre vai ser um questionador. Sim. Por quê? Quando? Onde? Como? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Então, isso mantém a jovialidade, isso mantém a possibilidade do aprendizado. Na verdade, eu não acredito em envelhecimento para quem mantém sua criança interior. Né? Agora, quando a pessoa deixa de buscar, quando a pessoa deixa de perguntar por quê, aí a pessoa começa a envelhecer. É verdade. Porque quanto à busca por sabedoria, esta chama amarela dourada alimenta a nossa jovialidade. Sim. Né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento, né? E nesse aspecto, né, dessa frase, né, que o Mestre Jesus o Cristo maravilhosa ele falou, estamos falando de iniciados, de busca espiritual, de senda espiritual. Sim. E também na humildade, porque o aprendiz, o aprendizado, não existe aprendizado sem humildade. E a criança se coloca humilde para ouvir, para aprender. Você já reparou hoje, Carmen, que a gente está falando, às vezes até dando uma instrução, as pessoas não estão nem ouvindo o que a gente está falando, elas já estão preocupadas com o que elas vão responder. Então, não sério. Né? Às vezes a gente está falando, a pessoa, se você perguntar, ela não ouviu metade do que você falou, porque ela já estava preocupada no que ela ia colocar como uma resposta. Alguém que age assim não está mostrando humildade para o aprendizado. Sim. Né? Então, a primeira coisa para aprender é saiba ouvir. Ouça. Mais do que fale. Ouça. Né? Veja. Mais do que falar. Então, a criança também vai chamar a atenção para esses aspectos. Né? E eu vou chamar a atenção para o tempo da aguinha, que já está... Né? Olá, família Pax. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, com a gente na Pax há mais de 30 anos. Ele que sabe tudo sobre as escolas iniciáticas. Hoje falando sobre a carta A Criança no Baralho Petit Lenormand, né, para variar, dando um show de conhecimento. É muito bom. Mas eu adorei o que você falou, porque tem gente, inclusive, que não presta atenção na pergunta e responde outra coisa completamente fora do quadro. E principalmente depois da pandemia, que parece que afetou muito o mental e o emocional de 8 bilhões de pessoas encarnadas, é o momento realmente de viver o momento presente, como Saint Germain fala, como Eckhart Tolle fala, o poder do agora, e a história de estar 100% respirando aquela energia do mindfulness, que é você, a atenção plena, prestar atenção no que você está fazendo, prestar atenção no que você está ouvindo, uma coisa por vez, não adianta, né? As energias mudaram, tudo mudou, não é? Sim, sim, com certeza. E é muito interessante que eu estava vendo um aspecto aqui, a gente falou de lados mais luminosos da criança. E Sim. essa carta tão bonita, ela teria algum lado não luminoso? Ela tem. Por exemplo, irresponsabilidade na hora errada, imaturidade na hora errada. Né? Então, são lados que não são muito legais. Né? Também a gente tem uma certa fragilidade.
que é algo que nós vemos hoje em dia, às vezes, no mundo. Eu vou repetir. Manter a criança interior não quer dizer ser infantil, não quer dizer ser imaturo, não quer dizer ser responsável. A vida demanda, em seus diferentes estágios, diferentes níveis de maturidade. É como a corte dos arcanos menores do tarô. Então, por exemplo, o valete de espadas, vou pegar ele como exemplo. Na corte nós temos 4 figuras: o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei. O nível de responsabilidade de cada arcano da corte é um. É claro que o valete de espadas, ele não tem as mesmas responsabilidades que o rei de espadas, né? Mas ainda assim, ele tem a sua responsabilidade, ele tem a sua função a cumprir. Então, quando nós, adultos, não temos o pé no chão, não levamos a sério certas coisas, quando é necessário seriedade, isso não é manutenção da criança interior. Isso é você não querer se comprometer, é você ser irresponsável, é você ser imaturo, e isso vai acumular problemas na sua vida. Então, é um lado da criança Lenormand que a gente precisa prestar atenção. E é interessante que a criança, é dito o seguinte, quando a pessoa ela tem esta maturidade, não perde a sua jovialidade, ela tem abertura constante para o aprendizado, ela chegará à vitória, ela chegará à conquista, ela chegará ao triunfo de uma vida plena, feliz, equilibrada e com muita qualidade, sem deixar de se divertir, sem deixar a jovialidade, mas operando com as responsabilidades que o período demanda. Então, traz a carta da criança alegria para a consulta, ela traz movimento para a consulta, ela traz dinamismo para a consulta, ela traz abertura para o que é novo. Só que cuidado, possibilidades do que é novo existem muitas no mundo. A pergunta da criança Lenormand é: será que dá para fazer uma coisa de cada vez? Porque se a pessoa tenta abraçar aquele reino de novas possibilidades, a força se dispersa. E uma vez que é a carta 13, e um dos números que compõe o 13 é o 1, que é o arcano maior do mago, o mago ele faz magia porque ele foca a energia num ponto. Agora, imagina se ele for pegar, ele for abrir a energia dele para 1000 pontos. Então, a energia é diluída. Oportunidades, novos começos da nossa vida, áreas, existem milhões de novas possibilidades. Aí a pessoa se entusiasma, quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí fica no reino de ideias e não realiza nada. Então, aberto para o novo, sim, com o pé no chão. Aberto para o novo, humilde para o aprendizado e com o pé no chão. E a criança, né, e o valete, né, aqui o página de espadas, o valete está aqui na mesa. A criança e o valete de espadas, às vezes tem uma energiazinha, Carmen, não muito legal, ligada ao elemento ar. Esse personagem no tarô, na mitologia grega, ele seria Zéfiro. Zéfiro, que era um deus jovial, mas ele fazia muita confusão, às vezes entre os deuses do Olimpo e também entre os humanos, né? Por que ele fazia confusão? Porque ele fofocava, ele intrigava, ele falava mais do que a língua deveria falar, ele não conseguia guardar a língua na boca, e de maneira um pouco irrefletida. Sim. Então, às vezes, as palavras dele originavam cada confusão entre os deuses e entre os homens, e depois ele ficava ainda olhando com cara de paisagem, dizendo: mas eu não sabia que ia dar nisso. Aí que entra o aspecto, né, imaturo.
Não, mas como é que você não pensou? Como é que você não... A consequência da tua palavra. Olha a confusão que você começou por causa de uma palavra. Então, a criança Lenormand apareceu. Cuidado com as tuas palavras. Sim. Empatia com todo mundo. Relacionar-se com todo mundo. E a criança, quando fala todo mundo, é todo mundo mesmo. Porque a criança não tem preconceito baseado em pensamento arcaico pré-estabelecido. É conhecer diferentes culturas, diferentes estratos da sociedade, você vai aprender muito. Mas, neste processo, cuidado com a energia do verbo. Porque, de vez em quando, a gente fala o que não devia, para quem não devia, na hora que não devia, e quando as coisas começam a dar errado, aí lá vem, né? Ai, porque eu acho que é o quebranto, eu acho que é o olho gordo, eu acho que é o trabalho feito. Eu acho que você deveria parar de achar e se encontrar. Porque a pessoa que ela muito acha, o engraçado é que ela continua perdida. Porque gente que se encontra não se acha mais. Porque a partir do momento que se encontrou, simplesmente é o eu sou. É isso, né? Então, é uma carta de muitas possibilidades. Tem um trecho muito bonito aqui no final, isso eu preciso até anotar. Se soubermos compreender a criança interior, se pode chegar à vitória sobre a complexibilidade e a ansiedade, a conquista da paz interior e a autoconfiança. Então, quando você trabalha com a tua criança interior, é um excelente anti-estresse. Quando você trabalha com a tua criança interior de maneira positiva, de maneira saudável, de maneira construtiva, você pode vencer a ansiedade, vencer a complexibilidade da vida. Tem pessoas que adoram falar, não tem jeito, né? Porque tá difícil, né? A vida é difícil, o mundo é complicado, né? E a gente fica só olhando, a vida é difícil, né? A vida é complicada, o mundo é difícil, porque a pessoa complica, a pessoa dificulta. A criança interior, ela nos livra da complexibilidade, porque nos volta para o que é simples. E a verdade está no que é simples. Ela não está no complexo. Nas sociedades secretas é muito engraçado que quando você está no início de algumas delas, você usa um monte de roupas, um monte de símbolo, você pega cetro, você pega espada, você, né, taça coisa no chão, coisa e tal, e aí você vai subindo de grau, vai subindo de grau, vai subindo de grau. Tem umas que você chega no último grau, né, e aí algumas pessoas, nossa, mas imagina o que eles devem ter lá naquela última sala. Quando você entra, é uma sala vazia, de paredes brancas, que só tem cadeiras. E quando tem. E aí você entende que o mais elevado é o mais humilde. O mais complexo é o mais simples. E quando você entende isso, a vida descomplica. E você volta a rir, volta a se pintar, volta a tomar chuva, volta a correr na grama, volta a escorregar no escorregador, tal e qual a criança. E é isso aí. Adorei, foi lindo, viu? Super obrigada, Lê. Adoro conversar com você. Então, tua mensagem final para os nossos amigos. Puxa, minha mensagem final de 3 minutos. Né? Bem rapidinho. Eu acho que, na verdade, Carmen, a mensagem final é no sentido de que, pegando, né, as palavras do Mestre Jesus o Cristo, é no sentido de que a gente está precisando realmente tirar um pouco o pé do acelerador. A gente está precisando se voltar mais para casa, mais para a família, mais para os nossos filhos. E estamos realmente necessitados de aprender tudo de novo. Porque
não é mais, como a Carmen disse muito bem, não é mais o mesmo planeta, não é mais a mesma Terra, nem teria como ser, porque o Não, universo tem a lei da mutação. As coisas é lógico, mudam, não é a cada dia, é a cada é lógico, hora. é E lógico. as pessoas estão olhando muito para fora e É. adormecendo. A gente precisa começar a olhar para dentro para acordar. E muitas vezes, quem ajuda a gente a acordar é uma brincadeira com o teu filho, no tapete da tua casa, no gramado da tua casa. Muitas vezes você desperta quando você lê uma história para o teu filho dormir. Olha que engraçado. Você desperta quando você lê uma história para o teu filho dormir. A gente está precisando, Carmen, mais de casa. A gente está precisando mais de família. A gente está precisando ter a humildade como adultos para entender que, dependendo do número de encarnações que aquela criança que está na minha frente tem, ela pode ser Uhum. muito mais sábia do que eu, né? Então, se a gente não promover essa mudança no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir, realmente vai ser impossível chegar ao reino dos céus. Quem promove Verdade. já está no reino do céu todos os dias. E fechou. Adorei. Obrigada, Ale. Foi maravilhoso, como sempre. Beijo, Diego e Guilherme, Vera, a Aymar em Campos do Jordão, todo o pessoal que está aí. Ótima, ótima semana para todos nós, né? Com saúde, saúde, saúde. Gratidão, Ale. Gratidão. Gratidão, namastê.